E no episódio que nós vamos estudar hoje, nós vemos Lucas contando sobre uma transformação maravilhosa. Jesus fez muitos milagres, transformou água em vinho, curou cegos, aleijados, ressuscitou mortos. Mas o maior milagre que Jesus fez e ainda faz, ele é capaz de ter qualquer milagre, é a restauração da vida, do caráter do ser humano. E nós vamos ver no capítulo de hoje algo maravilhoso que ele fez na vida de Zaqueu. Essa e outras histórias você confere aqui no Bíblia em Poesia. Então vamos ao estudo de hoje? Para que você não esqueça, essa história você encontra na Bíblia, no livro de Lucas, e o capítulo é o capítulo número 19. Jesus entrou em Jericó e a cidade ele atravessava. E havia ali um homem rico, chefe dos publicanos. Zaqueu, ele se chamava. Ele queria ver quem era Jesus, mas não tinha condição, porque sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, ele teve uma ideia, correu adiante para numa figueira brava subir, com a possibilidade de vê-lo, porque Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e começou a falar: Zaqueu, desça depressa, em sua casa hoje eu quero ficar. Então Zaqueu desceu rapidamente e com alegria o recebeu. E todo o povo começou a se queixar. Quando isso percebeu, ele se hospedou na casa de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha aqui, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir, eu devolverei 4 vezes mais de tudo que eu tenho aqui. Então Jesus lhe disse: hoje nesta casa houve salvação, porque este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido, que não conseguia se encontrar. E estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém e assim o povo pensava que o reino de Deus de imediato se manifestaria. Então ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei, e depois ele voltaria. Então ele chamou 10 dos seus servos e minas a eles lhe foi dando, e disse ele: façam esse dinheiro render até que eu esteja para casa voltando. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja rei sobre nós, não. Contudo, foi feito rei e voltou. Então os servos foram chamados, a quem deram o dinheiro, para saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, outras 10 a tua mina deu rentabilidade. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiado no pouco, governe agora sobre 10 cidades. Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O segundo veio e falou. Então o seu senhor respondeu: muito bem, e a ele elogiou, e de 5 cidades aquele homem o carregou. Então veio o outro servo e disse: Senhor, a tua mina aqui está. Eu a conservei guardada num pano para que ela não viesse se estragar. Eu tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não colocaste, e ainda sei que tu colhes aquilo que nem semeaste. Então o seu senhor respondeu: pelas suas próprias palavras é que você será julgado. Que eu sou homem severo, você já estava informado, e que eu tiro o que não coloquei e colho o que por mim não foi semeado. Então por que você não confiou meu dinheiro aos cuidados dos banqueiros? Assim, quando eu voltasse, receberia com juro todo esse meu dinheiro. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram eles, mas ele já tem 10. Então o homem respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais ainda será dado. Mas a quem não tem, até o que lhe tiver, isso lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles diariamente, tragam-nos aqui agora e matem todos eles bem aqui na minha frente. E depois de dizer isso, Jesus foi para diante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos para que fossem mais além, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem vocês encontrarão um jumentinho amarrado, ninguém ainda montou nele, ele deve ser desamarrado.
e traga o jumentinho aqui. E se alguém lhes perguntar, por que vocês estão desamarrando? Vocês para eles devem falar, o Senhor precisa dele, mas vai devolvê-lo já já. Então os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal amarrado exatamente como ele anteriormente tinha falado. E quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, o que é que estão fazendo? Por que vocês o desamarraram? Ah, o Senhor precisa dele. Aqueles homens então falaram. Então levaram o jumentinho a Jesus, colocaram seus mantos sobre ele e trazendo o jumentinho fizeram que Jesus montasse nele. E enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho por onde Jesus Cristo desceria. E quando do Monte das Oliveiras, ele já estava perto chegando, toda a multidão de discípulos começou a louvar a Deus alegremente, muito barulho fazendo, por causa de todos os milagres que eles viram acontecendo. E eles diziam, bendito é o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E continuavam dando a ele louvor. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, dá a esses seus discípulos repreensão. Eu lhes digo, respondeu Jesus, que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando da cidade Jesus se aproximou, assim que ele a viu, sobre ela Jesus chorou. E disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Para você, diferença nenhuma faz. Virão dias em que seus inimigos trincheiras contra você construirão e rodearão de todos os lados e a você cercarão, também a seus filhos e as suas filhas por terra lançarão. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu nos seus dias o tempo em que Deus a essa cidade visitaria. Então no templo imediatamente ele entrou e aqueles que estavam vendendo a todos Jesus expulsou e disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil para ladrão. E todos os dias ele ensinava do templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam a sua morte. E uma forma de fazê-lo, todavia não encontravam, porque as suas palavras a todo o povo fascinava. Que coisa linda, né? Quantas lições de um capítulo só, um capítulo bem grande. Vimos aí a história de Zaqueu, que é a primeira. Depois vimos aí Jesus ensinando por parábolas, né? Por histórias. Olha, o reino de Deus é como um homem que tinha muitos bens, confiou seus bens aos servos enquanto viajou. Isso não te lembra alguma coisa? Jesus Cristo está para voltar. E o que ele te deu, o que você tem feito com seus dons, seus talentos, os bens que ele deu em suas mãos para que você cuide bem deles? É tempo de ficar esperto. É tempo de se preparar. Jesus logo vem. E enquanto ele não vem, eu desejo que você, através da palavra, seja mais uma vez reavivado.